E aí, meu irmão, tudo bem? Uma boa tarde para todos que fazem parte do Grupo Propósito. Alegria imensa estar com vocês aí compartilhando mais um dia a palavra de Deus, dia 85 do nosso propósito. Hoje, Êxodo capítulo 35. Continue, meu irmão, vale a pena esse investimento que você está fazendo na sua família. O tempo que você reserva para isso. Mesmo que você não consiga ler a Bíblia, a palavra, com a sua família. Tem algumas pessoas que têm compartilhado conosco essa dificuldade. Por exemplo, tem um irmão que trabalha viajando e tem lugar que ele vai em suas viagens que não tem sinal de internet, ele não tem como ligar para falar com a família e fazer a leitura em conjunto. Não tem problema. Ele está lendo, a esposa está lendo com os filhos em casa, está sendo bênção. E é isso aí, vamos continuar perseverando e fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Leia um capítulo da Bíblia todo dia, acompanhe a leitura do dia, ore todos os dias, procure mudar. Você, melhor que ninguém, sabe aquilo que precisa ser modificado na sua vida. Eu queria, antes de falar do capítulo 35, fazer uma correção. Eu cometi um pequeno erro ao dizer que a tenda que Moisés levantou fora do arraial era o tabernáculo. De fato, você vai encontrar alguns comentaristas que trazem essa hipótese. Mas eu fiquei com essa dúvida e pesquisei um pouco mais e cheguei à conclusão, irmãos, e justamente por causa do capítulo seguinte, eu cheguei à conclusão que a tenda nada mais era que uma versão simplificada do tabernáculo, mas ainda não era o tabernáculo que Deus havia ordenado Moisés fazer. Justamente porque no capítulo 35 vai repetir tudo aquilo que já foi dito antes. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, se é assim, por que repetir? Porque naquela fase, a primeira, era a fase do projeto. Mas aqui é a fase da execução. Aqui nós não vamos ter mais o tabernáculo como um projeto. O tabernáculo seria a casa de Deus no meio da sua noiva, a casa do noivo com a sua noiva. Deus habitaria com o seu povo. Lembra do casamento, né? As alianças foram buscadas por Moisés, mas o povo adulterou. No dia do casamento, o povo adulterou. E agora nós temos aí no capítulo de número 33, 34, toda essa busca pelo arrependimento, toda a preparação para essa nova cerimônia. O Senhor dá uma nova oportunidade ao povo. E agora, meus queridos irmãos, a celebração disso é a construção do tabernáculo. Então o Senhor vai repetir algumas coisas aqui importantes para que o povo saiba. Por exemplo, aqui é uma menção do dia do descanso. 6 dias eles trabalhariam e no sétimo dia, a cada 6 dias de trabalho, um de descanso no sétimo dia. E faz questão de aparecer aqui porque o tabernáculo com certeza traria muito trabalho e não era para o povo construindo o tabernáculo pecar contra o Senhor nesse sentido. Era para obedecer rigorosamente tudo isso aí. E Deus, ele manda trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Versículo 4, disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará ofertas ao Senhor. E o que consistia essas ofertas? Vou colocar aqui uma listinha que nós já usamos, uma listinha de todos os materiais, são muitos materiais, pedras preciosas, metais nobres, peles, e você vai ver óleo para o incenso, para acender também o candelabro. Tem uma lista aqui, nós explicamos cada elemento. Se você quiser entender, é só você procurar aqui um dos vídeos onde começa a explicar sobre o tabernáculo. Você vai ver lá, explicando cada um desses materiais. Então essa lista aqui era a lista que o povo traria como oferta agradável ao Senhor para a construção do tabernáculo. Além de tudo, apesar do Senhor ter escolhido 2 homens específicos para estarem à frente da obra do Senhor, a saber, Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe eram os escolhidos para estarem à frente daquela obra, mas o Senhor deu a oportunidade do povo participar. Então, no versículo de número 10, há um chamado, dizendo, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então o povo podia, ali, aqueles que, claro, que tinham habilidade, deveriam participar dessa confecção. Aqui diz que as próprias mulheres, né, fizeram ali, teceram aquelas peles, aqueles tecidos que precisavam ali, costuraram aqueles tecidos para fazer ali a obra do Senhor. E é muito interessante que o Senhor chama pessoas aqui hábeis. A gente vê isso com uma dificuldade muito grande, só fazer um parênteses para aplicar. Nós temos muita gente na igreja que quer ocupar uma função para a qual não foi chamado para desempenhar. Isso é um erro, nós precisamos entender. É muito comum você encontrar alguém fazendo algo mal feito e dizendo assim, olha, não ficou bom não, mas eu fiz para o Senhor. Meu querido irmão, se não ficou bom, talvez é porque o Senhor está te chamando para fazer outra coisa. Porque quando o Espírito nos dota, é como dotou aqui a esses homens. Dota de conhecimento, habilidade e inteligência. Eu acredito muito nisso, Se você não está fazendo algo bem, talvez seja porque o Senhor te chamou para você ocupar outra função e você vai se descobrir aí dentro do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo claro. É muito comum você ver pessoas que não têm um talento natural para cantar. Isso pode ser aprendido? Pode. Com muito esforço você pode desenvolver técnicas aí de canto. Mas geralmente isso não acontece. Aí a pessoa não tem nenhum tipo de afinação para estar cantando, no culto público, por exemplo. Eu conheci, por exemplo, dá esse exemplo aqui rapidinho, eu conheci uma garota que gostava muito de cantar. Mas ela não só não tinha afinação, como ela era incapaz de gravar a letra. Então ela sempre se embolava na hora de cantar, ia fazer um solo, a banda estava tocando para um lado, ela cantando para outro, aquela situação constrangedora, e ela percebia que as pessoas ficavam desconfortáveis, e ela sempre terminava dizendo assim, olha, não ficou bom, mas foi para o Senhor.
E para ter coragem para chegar para essa pessoa e dizer, olha, o Senhor te chamou para fazer outra coisa. Vai ferir o coração da pessoa. Mas às vezes a gente precisa ter essa autocrítica para entender que muitas vezes o Senhor não nos chamou para aquilo ali. Qual que é a prova? Você tem habilidade para aquilo? Todos reconhecem essa sua habilidade? Porque quando o Espírito Santo nos capacita, irmãos, nós vamos saber disso. Agora, algo que todo mundo pode participar é da honra ao Senhor. Todos nós podemos honrar o Senhor. E onde começa a honra? No coração. Assim como Moisés diz aqui, que era para eles tomarem uma oferta, cada um de coração disposto e voluntariamente. Não poderia ser algo exigido, não poderia ser algo tomado. Tinha que partir do coração do homem e tinha que ser uma oferta voluntária. Lá no versículo 21, mais uma vez, Moisés vai dizer, ele vai descrever, e veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor para toda a obra da tenda. Mais à frente ele vai dizer no versículo 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração se dispôs para trazerem oferta para toda boa obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Hoje a gente vive num tempo de muita crítica. E eu até consigo fazer essa ligação sem problema algum. Tem muita gente que tem uma cisma, né, com a igreja, com as igrejas de uma forma geral, com as religiões cristãs, porque alegam que a religião cristã, as contribuições, os dízimos, as ofertas, são destinados aí como uma espécie de recurso direcionado ao clero. Quem diz isso, meu querido irmão, não conhece como funciona a igreja. Por exemplo, na igreja presbiteriana, que é a que nós fazemos parte, o pastor, ele não coloca a mão no dízimo, se coloca até errado. Quem administra todos os recursos são os presbíteros, juntamente com o tesoureiro, que pode ser um dos presbíteros, ou pode ser, no nosso caso aqui, um irmão nomeado pelo conselho, e o conselho é eleito democraticamente pela igreja. Por que eu estou dizendo isso, meu querido irmão? É porque tem muita gente que diz assim, olha, eu não vou contribuir com os meus bens materiais, porque isso aqui é para enriquecer padre, isso aqui é para enriquecer pastor. Para com isso, meu querido irmão, para com isso. Eu nunca vi alguém que participa, que tem prazer em oferecer os seus bens ao Senhor, reclamando. Eu só encontro pessoas que têm resistência a isso reclamando. Nunca foram, nunca serão, provavelmente, e se forem por obrigação, Deus não vai aceitar, porque Deus só aceita, a gente vê isso aqui no texto, o que parte do coração. Deus só aceita aquilo que é feito com alegria. E então, você que tem esse pensamento, você nunca deve contribuir. Jamais. Fique com o seu recurso, porque ele nunca foi de Deus. Você acredita que ele é seu. Porque aqueles que entregam, eu aprendi isso no meu lar, com os meus pais, vendo o exemplo deles, nós tivemos uma vida extremamente simples. Mas os meus pais sempre tiveram um compromisso com o reino de Deus, em sustentar a obra do Senhor. Porque a igreja é isso, irmãos, é um local onde muitos irmãos se reúnem para, de alguma forma, cumprir a missão que Jesus nos deu. Qual foi essa missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Começar aqui na nossa cidade, no estado, no país, no mundo. É para a gente ser uma bênção em todas as partes. E como é que a gente faz isso? Queridos irmãos, com demonstração de amor. E qual é a maior demonstração de amor que nós podemos dar ao próximo, se não oferecer ao nosso próximo aquilo que nos custa algo? Jesus certa vez contou uma parábola, dizendo que um homem veio a cair na mão dos salteadores e ficou ali nu e todo machucado, desfalecido, como se estivesse morto. E aí veio um sacerdote, e vendo, ele viu e passou de lá. Talvez ele estava indo para o templo e falou, se esse cara tiver morrido, eu encostar nele, ele vai ficar imundo, eu vou ficar imunda e eu não vou poder trabalhar, né? Eu não vou poder exercer o meu trabalho ali no culto. Veio um levita, e vendo também, passou de lá, também estava indo lá para o templo, imagina. Era o caminho que ligava Jericó a Jerusalém. Foi para o templo e falou, olha, eu não posso ajudar porque eu estou muito ocupado. Aí veio um bom samaritano, né? A gente dá o nome de bom samaritano, veio um samaritano. Lembrar que os samaritanos se odiavam, tal com um ódio parecido com o que há lá na faixa de Gaza. As pessoas que estão tendo aquele conflito ali na Palestina. Era daquela forma ali que eles se odiavam. Os judeus, quando falavam o nome samaritano, cuspiam no chão. Os samaritanos também odiavam os judeus. Aí Jesus diz, olha, veio o samaritano. O povo deve ter imaginado assim, nossa, agora vai acabar de matar o pobre do homem. Mas diz o texto que aquele homem pega o seu próximo, coloca no animal, pega o vinho que era para tomar, usa nas feridas, pega aquele homem e leva para uma hospedaria, manda o homem da hospedaria cuidar dele até que ele se recupere e promete pagar o homem aquele valor que ele gastar. E Jesus termina fazendo a pergunta, olha, qual que é o próximo desse homem? E os fariseus têm que admitir ali, dizendo, olha, é o que mostrou misericórdia para com ele. Pois é. É isso aí, meu querido irmão, que revela o quanto nós conhecemos a Deus. Não é a nossa religiosidade. Você pode ter o cargo de sacerdote, levita, né, como alguns costumam chamar as pessoas de canto. Já falei que não é correto, né? Levita, quem é descendente de Levi naquela época, eram tanto os sacerdotes quanto os demais descendentes de Levi, que tanto os sacerdotes como os levitas vinham da tribo de Levi e eles serviam no templo. Então não adianta a gente ter uma aparência de religiosidade se no nosso coração nós não somos movidos a sermos parecidos com o Senhor. E quando é que nós somos movidos a parecer com o Senhor? Quando nós temos a iniciativa de amar. A Bíblia diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a gente só tem capacidade de dar para outra pessoa algo que nós já temos.
Eu só sou capaz de compartilhar o amor se de fato eu fui amado por Deus e conheço a Deus, porque Deus é amor. E quem não ama, a Bíblia diz, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso, meu querido irmão, que quando eu tenho a capacidade de oferecer para Deus aquilo que são os meus bens materiais, eu entendi, que quando eu faço isso com alegria, de coração, eu entendi o real significado. Porque o meu tesouro não é o que eu tenho, mas o meu verdadeiro tesouro é ser possuído pelo Senhor. O meu maior tesouro é pertencer a Deus. O meu maior tesouro é Jesus Cristo. E é por isso que na minha vida aqui, nesse espaço de vida aqui, nesse tempo que nós chamamos de vida, a minha missão e a sua missão aqui não é acumular bens que ladrão rouba, que traça come. Jesus disse, o nosso papel aqui é acumular tesouro nos céus. Como a gente faz isso, meu querido irmão? A gente acumula tesouro nos céus, tendo atitudes dos céus. Nós sabemos que o Deus Trino é cheio de amor, misericórdia, bondade, benignidade. E quando eu e você exercemos isso aqui, meu querido irmão, nós estamos acumulando um tesouro no céu. Porque o Pai que há de acertar conosco no final, está vendo todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, ele está vendo o nosso proceder. Ele está vendo se a gente foi egoísta, ele está vendo se a gente viu a necessidade do próximo e passou de largo. Ele está vendo. Agora imagina a felicidade desse pai, que olha para você e percebe que você entende que nada do que você tem é seu, nada do que eu tenho é meu, meu irmão. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, a minha capacidade, tudo é de Deus, os meus bens são de Deus. E eu devo destinar uma parte dessa, como a Bíblia estabelece, para a manutenção da obra do Senhor. Outra parte vai ficar na minha mão, mas significa que é minha? Não, é do Senhor. É a filosofia do bom samaritano. Não é? Eu ouvi uma pregação, não lembro quem, mas falando sobre as 3 filosofias dessa parábola. A filosofia do ladrão é, tudo que é meu, e tudo que é seu é meu. A filosofia do sacerdote levita é, o que é meu e o que é seu é seu. Mas a filosofia de Deus é apresentada ali na atitude daquele samaritano. Tudo que eu tenho é de Deus e está à disposição do meu próximo, se precisar. Preste atenção, meu querido irmão. As ofertas que o Senhor aceitaria eram aquelas que brotavam no coração e eram impelidas pelo próprio Espírito. De modo que eu só posso dar algo a Deus se eu entendo que tudo aquilo que eu tenho veio de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, meu querido irmão, tudo aquilo que vem de Deus é para ser compartilhado. E com isso aqui eu não estou dizendo, tá? Que precisa haver Entenda bem, não estou dizendo aqui que alguém, por exemplo, que não trabalha, não tem buscado, por exemplo, se esforçar, e você trabalha bastante, você tem que pegar parte do seu bem e dar para aquela pessoa. Não. A Bíblia não apoia esse tipo desculpa a expressão, mas de vadiagem, né? Não apoia. O apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalha, não coma. Não coma. É pecado não trabalhar. Por toda a história do cristianismo, os cristãos foram reconhecidos por alguns valores muito claros. Um deles é a família e o outro é o trabalho. Se você conhece alguém que não trabalha, esse alguém, ele não está parecendo com Cristo Jesus. O nosso Deus não dorme, trabalha o tempo todo. Os grandes homens de Deus trabalharam muito, trabalharam. Jesus nos deu o exemplo de trabalho. Os discípulos ficavam chamando ele para comer, para descansar. E ele falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, meu querido irmão, é digno o trabalhador do seu salário. E se o seu salário tem te dado prosperidade, amém. Só não esqueça o seguinte, tudo que você tem é de Deus. E o seu apego aos bens materiais, ou desapego, mostra o grau da sua confiança em Deus. Porque tem gente, queridos, que fica desesperado com a vida pelo ter. E não vê que o tempo está acabando. O tempo está acabando. Nesse espaço que se chama vida. Ele tem dedicado a sua vida apenas a aumentar os galpões, a ter mais, a acumular. E aí, meu querido irmão, quando você chegar no momento de acertar com o rei, ele vai olhar a sua conta aqui na terra ou ele vai olhar a sua conta acumulada no céu? Porque a Bíblia diz que algumas coisas sobem até Deus. As nossas orações, os nossos bons hábitos. No livro de Atos diz que o Senhor vai até ali, o centurião diz assim, as suas esmolas subiram até o céu, foram lembradas. As suas boas obras foram lembradas. Então, meu querido irmão, eu pergunto para você, será que Deus vai pedir a conta daqui? Você vai poder chegar e dizer assim, Senhor, olha, por que eu construí de patrimônio? Me deixa entrar no céu. Ou você vai chegar lá e dizer assim, ó Senhor, o que o Senhor me deu, eu fui repartindo. Eu fui cumprindo o que a tua palavra diz. Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, vai alimentando os peixes, vai jogando o pão sobre as águas, depois de muitos dias isso vai voltar para você. Eu usei a matemática que a Bíblia ensina, reparte seu pão com um monte de gente que você não sabe o dia de manhã. No dia da necessidade é para repartir. Eu estou falando muito sobre isso porque nós estamos com uma tragédia que aconteceu aqui na região sul do Espírito Santo e nestes dias nós vamos estar mandando ajudas para lá. Se você quiser nos ajudar também, a ajudar esses irmãos, uma tragédia enorme, muita gente acabou perdendo tudo, algumas pessoas perderam a vida em cidades como Mimoso do Sul, São José dos Calçados, Jerônimo Monteiro, não vou lembrar todas as cidades, mas a situação é uma situação muito difícil. Então, hoje, a partir de hoje até quarta-feira, nós vamos ter um ponto de coleta aqui na nossa igreja para roupas, alimento, água, o que você puder ajudar vai ser destinado. A gente não pode ver essa situação e achar que não é conosco. São nossos irmãos. E é para isso que as nossas ofertas e os nossos dízimos servem. Não é para, se você pensa que é para enriquecer religioso,
Tem gente inescrupulosa? Tem demais, tem demais. Mas eu digo para você que a maioria está servindo a Deus por amor. A maioria está servindo a Deus por amor. E a atitude de um homem mau muitas vezes compromete todos aqueles que são bem intencionados, a gente sabe disso. Mas preste atenção, meu querido irmão, os dízimos e ofertas que são entregues, pode ter certeza, é sempre direcionado para o próximo. Quando você prega o evangelho a alguém, é uma demonstração de amor ao próximo. Quando você alimenta alguém que está faminto, é uma demonstração de amor ao próximo. Quando você socorre alguém que está necessitado, você está cumprindo o que Jesus te ensinou como modelo de oração. Você está dizendo, Senhor, o pão é nosso, de cada dia nos dai hoje. Portanto, se você tem hoje 2 pães, os 2 não são seus. E se tem um irmão aqui perto de você que não tem nenhum, um é seu e um é dele. E Deus colocou nas suas mãos essa responsabilidade de abençoá-lo. Já falei demais, irmão. Vamos colocar, como esse capítulo diz, a mão na massa e vamos servir o Senhor. As orientações dos projetos de Deus para a nossa vida já estão reveladas. Cabe a mim e a você agora obedecer e fazer de todo o coração. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e ele possa compelir você com alegria a entregar tudo ao Senhor e sentir prazer em estar realizando algo, apesar de ser pequeno, apesar de ser pecador, apesar dos nossos bens não serem nada. Você tem a alegria de sentir-se participante desse reino maravilhoso que o Senhor está construindo. Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã.